Bem, boa tarde a todos, ao excelentíssimo senhor juiz de direito, ao Ministério Público aqui presente, o réu, senhor Astolfo, e aos demais presentes no recinto. O meu nome é Maria Isabelle, eu sou defensora do senhor Astolfo, e estamos aqui porque na data de 22 de março de 2014, o senhor Astolfo foi preso em flagrante pelo crime tipificado no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas, né? Ele foi flagrado transportando 50 gramas de cocaína e, ao ser indagado pelos policiais que testemunharam na sua audiência de instrução, ele confirmou os fatos, alegando, no entanto, ressalvando, no entanto, que cometeu o ato ilícito em razão de um constrangimento que ele sofreu na sua casa, nessa data de 22 de março, dentro da favela da Zebra, localizada em Goiânia, no estado de Goiás. Segundo o senhor Astolfo, ele estava em casa. O senhor Astolfo é um senhor na época dos fatos, 74 anos, né? O fato ocorreu em 2014. Ele estava em casa quando foi interpelado dentro da sua casa por um homem armado, reconhecido o senhor Russo, a alcunha dele, chefe do tráfico local, e sendo ameaçado por este chefe do tráfico, de que se ele não fizesse o transporte do entorpecente, ele seria expulso da comunidade em que vivia. O senhor Astolfo é um senhor de idade, reconhece os perigos e a violência que o cerca na comunidade em que ele vive, não tem parentes e grande parte dos seus amigos, conhecidos, pessoas que o visitam são da própria comunidade. Assustado em relação a isso, o senhor Astolfo procedeu com a conduta criminosa. Bem, é preciso compreender o contexto do ato criminoso, né? O artigo 22 do Código Penal, ele nos informa que existe uma exclusão de ilicitude quando o cometimento do crime ele é feito sob a coação irresistível da vítima, do agente criminoso, né? E prevê que o agente propriamente coagido não tem acusação penal, mas sim o agente que coagiu, né? Então, diante disso, pede-se a absolvição do senhor Astolfo, na medida em que ele não teve formas de reagir ou de produzir uma conduta diversa. Ele se viu obrigado à atividade criminosa, uma vez que o chefe do tráfico ameaçava. Era um homem armado diante de um senhor de 74 anos. Né? Então, como existe previsão legal para exclusão da tipicidade, a exclusão da ilicitude do fato mediante a coação irresistível, artigo 22 do Código Penal, pede-se, então, a absolvição do senhor Astolfo. Não havendo o entendimento pela absolvição, precisamos agora, então, observar as penas possíveis, os atenuantes e as causas de diminuição que podem ser veiculadas ao caso do senhor Astolfo. Então, em primeiro lugar, o senhor Astolfo é um senhor de idade, à época dos fatos contava com 74 anos,
Portanto, o artigo 65 do Código Penal, ele prevê como causa atenuante a idade maior de 70 anos. É uma das causas de abrandamento da pena, né? Que deve ser considerada no momento da dosimetria da pena. Em segundo lugar, o seu Astolfo, ele é réu primário. Embora ele tenha tido uma pequena questão com a justiça, alguns anos atrás, em relação à falsificação de documentos, ele foi indiciado apenas no inquérito e não foi dada nenhuma sentença ou condenação ao seu Astolfo. Então, entende-se pela presunção da inocência, né, o princípio da não culpabilidade, de que ele mantém intacta, íntegra, a sua primariedade, né, que deve ser levada em consideração como uma atenuante. A confissão do seu Astolfo, que foi voluntária no momento da audiência de instrução e julgamento, incluindo junto com as testemunhas que foram os policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do acusado, a confissão ela também pode ser considerada uma causa de diminuição da pena, um atenuante para a dosimetria da pena, né? Uma confissão que foi voluntária, né? Que foi espontânea. Embora existam súmulas do STF, em que pese a súmula 231 do STJ, em que proíbe a cominação de pena em períodos inferiores à pena mínima em abstrato, no tipo penal, os tribunais superiores brasileiros têm interpretado os atenuantes do artigo 65 à luz da Constituição e principalmente os princípios de plena igualdade, da individualização da pena e da própria dignidade da pessoa humana, constitucionalizando a interpretação do direito penal, de tal forma que hoje sim aceito que algumas penas elas possam ser cominadas em períodos inferiores ao mínimo previsto para o tipo penal específico, né? Diante disso, espera-se que esse juízo entenda que a pena do senhor Astolfo, ela merece, que as circunstâncias em que o senhor Astolfo procedeu com o cometimento da conduta ilícita, ela é cercada de vários atenuantes que, ao serem considerados, a primariedade, a confissão, os bons antecedentes, já que a folha de antecedentes do senhor Astolfo não teve anotação nenhuma, de que então ele pode sim ter uma pena, se for o caso, se não for desconsiderada a atitude ilícita por conta da coação irresistível, que ele tenha uma atenuação de pena que vá combinar num tempo menor do que 4 anos, podendo então, em razão disso, cumprir em regime inicial aberto, semiaberto ou aberto. O artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal que vai delimitar os requisitos de bons antecedentes, pena inferior a 4 anos e tal, para que ele possa, então, iniciar o regime em aberto. O artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, ela considera vedada a conversão de pena pena de restrição, aliás, pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. Porém, o STF, no HC 111.840, declarou a inconstitucionalidade desse trecho legal,
afirmando que não se pode vedar a conversão se o acusado ele cumpriu os requisitos necessários para se fazer essa conversão. Então, diante disso, como o seu Astolfo é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem tampouco integra quaisquer delas, né, há de se beneficiar dessa conversão ou ao menos a redução de pena prevista no mesmo dispositivo, sendo ela de 1/6 a 2/3. Caso, então, o condenado, caso o juízo entenda que não se aplica a coação irresistível, no momento de dosimetria da pena, pede-se que sejam consideradas todas essas circunstâncias atenuantes, qual seja a confissão voluntária, a idade maior de 70 anos do seu Astolfo, que se possa fazer uma combinação de pena menor do que a pena mínima em abstrato, que seja considerado, então, a inconstitucionalidade, como já foi declarada pelo STF, mas que seja considerada, se faça a conversão da pena para uma restritiva de direitos, e que ele possa, ao ter considerados todos os atenuantes e as causas de diminuição, uma pena menor de 4 anos, o que daria direito a ele, então, o cumprimento da pena a partir do regime semiaberto ou mesmo o regime aberto. Além disso, ainda com base no artigo 117 da Lei de Execução Penal, inciso 1º, ao tratar de réu maior de 70 anos, espera-se que esse juízo reconheça a possibilidade do seu Astolfo cumprir a pena em residência particular, a prisão domiciliar, porque é uma das previsões do artigo 1º, por tratar-se de réu maior de 70 anos. É o caso em comento. Obrigada.